Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está vendo essa apresentação, mas é um grande prazer estar aqui. Meu nome é Rafael Torraca, sou psiquiatra. A gente vai dar sequência no capítulo 10, segunda parte, entendimento do livro Ação e Reação, do André Luiz, psicografado pelo nosso Chico Xavier, em que a gente vê quanto cada alegria ou dificuldade da nossa vida tem um porquê, tem uma causa dentro do nosso passado espiritual, e esse entendimento nos liberta para a gente conseguir esculpir o nosso próprio destino com maior responsabilidade e propriedade. Então, dando continuidade, na sequência aqui, Leonel, né, que é um dos irmãos, Leonel e Clarindo, que foram assassinados nessa última encarnação pelo Antônio Olimpo, irmão deles, que, apegado ao dinheiro, não queria dividir a herança e afagou os dois irmãos, né? Então, Leonel e Clarindo estão desencarnados, e na descrição de André Luiz, ele disse, né, na apresentação anterior, que o Clarindo ele é mais primitivo, assim, mais rural, apegado à terra. O sonho dele era ter uma propriedade agrícola, uma fazenda produtiva, né? Mas Leonel ele descreve como inteligência refinada, que infundia cauteloso respeito. E Silas estimulando eles a abrirem o coração sobre qual é a vontade deles, os sonhos deles, de desenvolvimento, de doação, né, de crescimento pessoal. O Leonel diz que ele sempre foi inclinado para a música, né? Então ele sempre acreditou até a sua morte, até ele ter sido assassinado, que deveria se entregar ao desenvolvimento musical e principalmente pelas obras de Beethoven, né? Beethoven é aquele músico famoso, né, que a nona sinfonia de Beethoven, né, a mais bonita perante seus críticos, ele desenvolveu mesmo depois de ter perdido a audição, tamanho era a capacidade técnica dele nesse sentido, né? E ele não queria ser somente bacharel em música, ter só o título pelo título, né, mas ele também queria, sonhava, né, em ser pianista, e isso iria trazer muita felicidade a ele. E aí ele já mudava o tom da voz, né, nessa descrição, Leonel, e dizia que quando eles foram assassinados, né, foram embriagados, intoxicados e deixados cair no rio para morrerem afogados, sem capacidade de se defender, de buscar através do nado, né, lutar pela própria vida. Ele ficou tão preso no ódio do Antônio Olimpo, do irmão, que ele não conseguia pensar em mais nada e não conseguiu readquirir o equilíbrio mental, né? Só que Leonel, espontaneamente, de surpresa a todos, ele começa a refletir de tudo que eles estavam estudando com Silas, todas as que eles foram da Passe, na Alzira, no hospital, na moça que estava tendo filho, que ela ainda tinha que ter cinco filhos que eram antigos sócios em empresas delituosas lá no século XV, dentro da corte de Nápoles. Então ele viu que nada era por acaso, todas as dificuldades têm sua razão, e ele faz a seguinte reflexão, né? Que se eles tiveram, na última experiência física, eles foram assassinados, né, a juventude ceifada, e indubitavelmente, sem dúvida nenhuma, eles tinham débitos para terem passado por isso, né? Então, quando Jesus fala que os escândalos são necessários, mas ai daquele pelo qual o escândalo se dará, né? Nada mais é do que Jesus nos explicando que Deus utiliza a maldade dos homens para fazer justiça, mas isso não exime o instrumento pelo qual essa maldade no mundo se exprime das consequências disso, mas que nada é por acaso, nenhuma folha cai de uma árvore, nenhum fio de cabelo solta da nossa cabeça sem
consentimento de Deus, né? Em tudo tem um porquê. Então, Leonel, nessa reflexão, ele percebe que há uma explicação, né, mas isso não exime Antônio Olimpo do crime que ele cometeu, e crime covarde, né, de ter intoxicado os irmãos e afogado eles, né, absurdamente covarde, mas ele já via que há um porquê em cada dificuldade que nós passamos. E aí o Silas até se emociona, né, e fala que essa reflexão espontânea de Leonel mostra que ele tem uma profunda renovação no íntimo dele, né, que essa transformação, essa metamorfose, ela está ocorrendo, né. Só que aí Leonel já coloca as mãos entre os olhos, na cabeça, e diz, arrependido, né, por que nós só conhecemos a alta virtude do perdão quando já nos enodoamos no crime, né? E aí todos, o Hilário, André Luiz e Silas já intuem que eles estão referindo da morte de Alzira, que era a cunhada de Leonel de Clarindo, a esposa de Antônio Olimpo, em que no afã, né, no objetivo do Leonel e do Clarindo de se vingar do Antônio Olimpo, eles obsediaram a Alzira até que ela se suicidasse no lago, no mesmo lago em que eles foram mortos pelo irmão Antônio Olimpo, né? E aí o Silas, ele tem uma atitude bem interessante. O que ele faz? Ele estimula, né, esse efeito catártico do choro, né, de botar para fora essa dor, né, esse arrependimento, esse remorso, dizendo que as lágrimas purificam o coração. Mas o Silas tem um cuidado refinado, sofisticado, né, de, ao mesmo tempo que ele estimula que esse efeito catártico, né, de drenagem, de botar para fora aquilo que nos angustia, que isso é necessário, é saudável, ele diz para que o Leonel não se permita que esse pranto, né, que se torne uma autopiedade excessiva, né, que esse pranto esmague a esperança, em que a gente fica numa autocomiseração, numa autopiedade, num vitimismo, de ficar se remoendo, né, chorando pelo leite derramado, de ficar fixado doentiamente no passado, nesse inconformismo perante os nossos erros. Isso denota uma tonalidade mais do orgulho, em que a gente está mais preocupado com a nossa falibilidade, com a nossa imperfeição de ter errado, de ter se permitido uma conduta não feliz, do que em olhar para frente, no aqui e no agora, onde a gente tem poder de fazer algo a respeito, para remediar, para fazer o que for possível, e olhando para frente, sem ficar fixado no retrovisor da vida, né? E ainda ele, num tom de humildade, o Silas diz, quem de nós já sem culpa, né? E Silas já tinha aberto o coração para eles da última experiência que ele praticamente torturou, né, o pai, tramou toda aquela traição perante a sua obsessão e fixação de querer herança só para ele, né, todo aquele teatro que o Silas fez, né? Então, quem de nós já sem culpa? E se nós, com os dias, né, através dos tempos, nós nos coagulamos a treva em nós, a gente pode converter essa treva em sublimada luz, através dos mesmos recursos, que são os dias, que são aqui e o agora, o tempo, né? Mas para que a gente consiga converter as trevas em luz, é necessário que nós perseveremos com coragem e humildade no amor e no sacrifício, levantando-nos em direção ao futuro, para a gente reconstruir-nos para a gente reconstruir os nossos destinos. Então, o Silas dá continuidade, dizendo que na noite seguinte, ele está programando um entendimento entre Alzira e o Leonel e o Clarim, que seriam acolhidos por ela na próxima encarnação. Esse que seria o planejamento
dessa reharmonização entre essa família, né? E que depois da noite seguinte, em que haverá esse encontro entre Alzira, Leonel e Clarindo, que serão seus futuros filhos, ambos serão internados na mansão, por, claro, o assentimento deles mesmos, né? Para que eles vão se preparar para o futuro, vão trabalhar incessantemente nessa reeducação, encontrando novos estímulos para essa recuperação, né? Então, na noite seguinte vai ser dado esse encontro belíssimo que a gente vai falar logo, e aí eles vão trabalhar na mansão incessantemente para se reeducarem para essa próxima encarnação, né? E aí Hilário pergunta a Silas, né? Quanto tempo que Clarindo e Leonel vão ficar internados na mansão para fazer essa preparação da próxima encarnação, né? E Silas diz 1/4 de século, então serão necessários 25 anos de trabalho semelhante ao que Silas emprega, auxiliando e se sacrificando em prol de todos os trabalhos reencarnatórios vinculados à mansão, quanto dos espíritos sofredores no umbral, que a mansão resgata, né, para que essas novas tendências se fixem dentro deles mesmos como sucos de tendências, né? Então, esses 25 anos vão ser necessários para reconstruir as ideias no campo do bem de maneira forte o suficiente para plasmar nas mentes de Leonel e de Clarindo, para que esses planos sejam efetivados na próxima encarnação. Então, eles vão criando, assim, preciosas sementeiras de simpatia que vão facilitar as lutas futuras nessa próxima encarnação. E com isso eles vão amealhar, né? Eles vão criar, fundir dentro deles mesmos valores morais incorruptíveis para reeducar essas tendências que vão predispor à vitória nas provações da próxima vida. E Hilário pergunta, né, mas e Antônio Olimpo? Quanto tempo que ele vai passar na mansão antes da próxima encarnação, né? Visto que ele é o grande veículo da justiça divina, só que mais enredado ao mal, né? Que de uma maneira covarde e premonitória intoxicou os irmãos na época da divisão da herança do pai para ficar com o dinheiro da fazenda só para ele. E Silas diz, depois de breve reconciliação com os irmãos, com Leonel e Clarindo, Antônio Olimpo vai renascer em breve tempo, em apenas 2 a 3 anos. E isso por quê? Porque foi ele quem começou nessa criminosa trama, e por isso que ele vai ter menos facilidades, né? Ele vai ter menos tempo de se preparar interiormente, né? Para que, de algum modo, ele tenha algum nível de paz interna, né? Então ele vai ser o menos agraciado perante esses recursos, porque ele é o mais culpado, com menos atenuantes dentro, mais agravantes dentro desse enredo. Então, Silas já faz como se fosse uma profecia, né? Mas nada mais é do que simplesmente já, por experiência própria, visto que ele está 40 anos já trabalhando na mansão, no período da erraticidade, né? Que é o período entre uma encarnação e outra, Silas já prevê como que vai ser, né? Que Antônio Olimpo vai reencarnar, ele vai renascer ainda com um espírito na intimidade, sombreado de angústia e de arrependimento, nesse mesmo berço da família que ele prejudicou. E ele vai oscilar, né? Ele vai ter um horizonte mental muito, muito restrito, né? Então ele vai ser uma criança e um adolescente, um adulto mais angustiado, né? E instintivamente ele vai ter essa sede, essa ânsia, né, de algo a se fazer, que é devolver aos irmãos espoliados, que ele assassinou na última existência, o dinheiro e as terras que ele furtou. Então ele vai ser pai,
dos irmãos que ele matou, né? Ele vai ser pai das vítimas de homicídio dele mesmo. Não encontrei isso. E frente a isso, ele vai viver essa angústia que ele não vai ter nome para isso, não vai ter diagnóstico dentro da terminologia médica para entender da onde vem essa angústia, essa sensação de que falta algo, esse vazio dentro dele, né? E ele só vai dispor da cultura e do aprimoramento que ele já tem dentro dele mesmo. E não vai ter esse tempo aí de um quarto de século, de 25 anos, como os irmãos Clarindo e Leonel vão ter, por falta de atenuantes dentro da sua última encarnação. E aí Hilário faz um apontamento, né, sendo um advogado do diabo, no caso, mas no intuito de refletir, de entender, né? Porque Clarindo e Leonel também mataram, não diretamente, mas eles obsediaram a Alzira, né? Que foi esposa do Antônio Olimpo, até que ela, muito desequilibrada, acabou se afogando no lago, né? Mas Silas explica que eles vão também ser responsabilizados, eles já estão sendo responsabilizados por isso dentro do arrependimento e do remorso que eles estão vivendo, essa dor íntima deles, né? Mas foi o Antônio Olimpo o que planejou o crime friamente, né? E o Leonel e o Clarindo, eles agiram no pesadelo do ódio, né? Traumatizados perante o assassinato covarde que eles sofreram, né? E que eles também padecem angústia e remorso, e o resgate dele também está acontecendo e vai acontecer, mas eles são credores do irmão e tem bastantes atenuantes nas histórias, né? E aí Hilário pergunta sobre a Alzira, e Silas explica que a Alzira já conseguiu entesourar bastante amor para ela ser capaz, né, ter esse poder de perdoar e de auxiliar. Então, ela dispõe desse poder, e quanto mais amor o espírito guarda dentro de si, mais amplos recursos ele tem perante Deus, né? E são aqueles que amam os que realmente governam a vida. Do ponto de vista de nós que estamos encarnados na Terra, parece que quem governa a vida são os poderosos, os políticos, aqueles que detêm o dinheiro, né? Mas são apenas instrumentos de Deus, de acordo com a fase evolutiva do planeta, né, e das nações, que são utilizados por Deus para que as coisas aconteçam, né? Mas quem governa realmente, faz tudo fluir para Deus, são as pessoas que amam. E isso só é nítido perante um ponto de vista que abarca a eternidade do espírito, e não de uma única encarnação. A gente tem uma visão aqui, como encarnados, muito restrita, né? Como se você fosse descrever um elefante, por exemplo, só tendo acesso à cauda do elefante, né? Dentro daquela figura, daquele meme, né? Tem 5 cegos querendo descrever a realidade e estão apalpando o elefante, cada um descreve de um jeito, achando que abarca o todo, né? Mas só quando você consegue olhar de uma distância maior e ter acesso a todas as informações, que você consegue ter uma visão do todo e não uma visão restrita da parte. E aí, Hilário, assim, no espírito de entendimento e de reflexão, ele pergunta assim, mas por que a Alzira sofreu essa desencarnação no lago? Se ela é tão evoluída assim, tem esse amor, essa capacidade de perdão, por que ela sofreu tanto, né? Ela ficou tão vulnerável perante a ação obsessiva dos cunhados Leonel e Clarindo, né? E aí Silas, de uma maneira bastante diretiva, ela diz que Alzira já conquistou a felicidade do perdão irrestrito, né? E que não vai ter utilidade, né? Silas e todas as outras obras de André Luiz mostram que os cooperadores espirituais, eles sempre equilibram, né, a curiosidade, o intuito educativo de trazer informações, sempre
através de uma lente da finalidade disso, ou das consequências. Então, só é permitido, né, você ficar elucubrando, né, você ficar refletindo sobre as coisas, se aquilo vai trazer um benefício de amparo, porque o amor é aquilo que é o norteador, o valor maior. Então, todo o trabalho intelectual de compreender, ele só vai até o ponto em que isso vai trazer um benefício de cuidado, de amparo e de tratamento, né? Então, não vai ter, ele não diz que não convém imergir mais no pretérito de auxílio, porque isso não vai ter nenhum fruto útil. E aí depois, dando sequência, né, Silas, junto com Hilário, André Luiz, Clarindo e Leonel, eles voltam ao hospital, onde eles continuam um trabalho de amparo magnético através do passe, né, a Aldemira e o filhinho recém-nascido que eles, como a gente viu na parte anterior do capítulo 10, ele impediu que fosse feita a cesariana para que ela não tivesse dificuldade em dar à luz aos próximos 3 espíritos que ainda faz parte do plano reencarnatório dela. E depois eles vão para um vasto domicílio em que encontram o irmão Paulino, né, que é um amigo desencarnado de Silas, e Paulino, ele é pai, já desencarnado, das obras do filho, que é um engenheiro. E aí Silas pede para Paulino que ele influa no filho para tocar Beethoven. E aí o Paulino se abeira e parece sussurrar no ouvido do filho ainda encarnado, que é engenheiro, e o filho coloca Pastoral de Beethoven, né? E aí é uma descrição bem bonita que o recinto ele subitamente povoa-se de encantamento, alegria, sonoridade e beleza, e que todos eles, né, para a alegria de Leonel, que é aquele que gostava da música, e tinha sonhos de virar pianista na última encarnação, eles quase sentem a presença do bosque repleto de pássaros, e minutos da música foram como uma abençoada oração, em que aqueles acordes como que lavaram a alma de todos eles, os folhos do ser, como descreve André Luiz. Então, o quanto que é importante a música e a oração, a meditação, quanto que isso é importante para a nossa alma, né? Então, a gente lava nossas mãos, a gente tem uma higiene bucal, escova os dentes várias vezes por dia, então é muito necessário, ou até mais necessário, que a gente faça esse trabalho de higiene, de cuidado com a nossa alma, através daquilo que a gente se permite consumir, né? As nossas músicas, as leituras, aquilo que a gente permite que passe na nossa tela mental, pelo menos que a gente alimenta a nossa tela mental, isso é muito importante para a nossa saúde mental. E agora, fazendo um parênteses, né, o que se doa no passe quando eles foram lá no hospital fazer o trabalho para a mãe e para o recém-nascido, o que se doa, e dentro dessa lavagem dos refolhos do ser que a música propiciou. Então, tanto no Jorei, quanto no passe espírita, na intervenção espiritual, no reiki, imposição de mãos, que é um termo mais genérico e científico, né? O que se doa é o fluido vital do encarnado ou do espírito desencarnado, né? Também chamado de fluido magnético, né? Então, o Hahnemann e Kardec chamavam de fluido vital, o Mesmer de magnetismo animal, o Freud e Jung, a descrição mais próxima é a da libido, que é essa energia que nos move, né? A escola reichiana de psicologia, né, que vinculada às couraças do corpo, é a bioenergia. O Henry Bergson chama de elan vital, Claude Bernard de ideia matriz, William Crookes de força psíquica, o Hernani Guimarães de Andrade de modelo organizador biológico, ou MOB, né, e o Rupert Sheldrake de campos mórficos, e tudo é a mesma coisa, né? A gente tem diversas denominações, mas a natureza, a realidade é uma só, né? Então, tudo isso é o fluido magnético, o fluido vital, né? E quando, na passagem de Jesus, no Novo Testamento, da mulher hemorroidiça, em que ele estava junto com os discípulos
e no meio de uma multidão, né, todos tocavam, todos queriam tocar no mestre, então todos tocavam nele, mas apenas uma vez, uma única vez nessa passagem, naquele tumulto, né, Jesus percebe que alguém tocou nas vestes, nem foi nele, né, ele já para e fala, saiu virtude de mim, e vira para a mulher hemorroidiça e diz que, filha, tem bom ânimo, a sua fé te curou, né, então todas as pessoas tocavam no mestre no tumulto, mas não saía virtude dele. E por quê? Porque precisava dessa sintonia, dessa fé, para que houvesse esse equilíbrio, essa sintonização, como num cabo de energia, né? Se você colocar um cabo de borracha na tomada, não vai sair os elétrons, não vai sair energia, né? Então, precisa-se da parte daquele que sofre, essa sintonia, essa fé, para que haja a possibilidade dessa comunicação, né, dessa transmissão do fluido do mestre. Então, assim como Emmanuel, no livro Consolador, ele explica que, uma analogia como a transfusão de sangue é uma renovação de forças físicas, o passe também é uma transfusão, só que de energias psíquicas, com a diferença que no transfusão de sangue, os recursos orgânicos, eles são de um reservatório limitado, porque um adulto normal tem 5,5 litros de sangue, né? Então, você não pode tirar, senão a pessoa pode até morrer em excesso. Mas o passe, ele vem de um reservatório infinito, porque o fluido vital, o fluido magnético nosso, encarnados ou dos desencarnados, e principalmente do passe misto, que tem tanto dos espíritos mentores quanto do passe do passista encarnado, né? Eles são transfusões que vêm retiradas do fluido cósmico universal, que é um fluido ilimitado. Então, o fluido cósmico universal, também chamado de hálito divino, plasma divino, hausto do Criador, o pensamento de Deus, é um manancial infinito. E o fluido vital que cada um nós temos, né, é a parcela que nós conseguimos individualizar dessa fonte infinita do fluido universal. Então, na China, por exemplo, é chamado de Qi mental, né, e entre a medicina ayurvédica, né, dentro da escola do yoga, é o prana divino. Então, a gente assimila o fluido cósmico universal, transformando em fluido vital, através da respiração. E é uma respiração, principalmente é uma respiração consciente, que a gente pode exercitar através dos pranayamas, através de uma meditação com uma respiração ativa, que nós, através da vontade, nós acionamos o objetivo, a vontade de assimilar o fluido da vida de Deus, reharmonizando nossos centros de força, isso nos capacitando a ter maior poder de criação no aqui e no agora, perante os nossos sonhos e as vontades que Deus, das missões que Deus quer de nós, né? E a gente faz essa transformação, tem uma certa predisposição genética através dos genes mitocondriais, acreditamos nós, da Associação Médica Espírita, através da produção ectoplasmática, que é vinculada à genética de cada indivíduo. Então, tem os médiums de cura, os médiums de efeitos físicos, em que essa produção geneticamente vinculada não está associada a um caráter moral, simplesmente uma predisposição física e genética, né? Pode ser usada para o bem ou para o mal. E porque a mediunidade, de qualquer forma, principalmente essa, ela tem um caráter biológico. Ela é assim como cada um dos nossos sentidos, para eles serem perfeitos, eles precisam de uma biologia, de uma genética saudável. Então, essa sensibilidade mediúnica, ela tem um gradiente maior ou menor de acordo com um aspecto físico orgânico. Então, o corpo vital, o duplo etérico, é a parte mais densa do nosso perispírito, é aquele que se desfaz, se degrada após o desencarne, e o equilíbrio dele é através do centro de força esplênico,
em que a circulação dessas forças radiantes está relacionado com o sistema hematopoético de produção das nossas células de defesa e das células sanguíneas dentro da medula óssea, está relacionado à defesa e sustentação. Então, dentro dos 7 centros de força principais, nós temos o centro coronário, que é a sede da mente, que está na pineal, que, segundo Descartes, é a sede da alma, né? E o olho de Horus, dentro da tradição egípcia e da medicina ayurvédica, né? Que é simbolizado como aquele ponto entre os olhos, que é muito característico da Índia, né? Depois o centro cerebral, que está na hipófise, próximo daí da pineal, o centro laríngeo, na região da tireoide, o cardíaco, na região do timo, aqui no coração, depois o esplênico, o gástrico e o genésico. Então, o fluido cósmico universal, ou hálito divino, o pensamento do Criador, é o veículo do pensamento. Assim como o som ele não se propaga no espaço, né, no vácuo, o som precisa de um meio físico para se propagar, que no caso é o ar, e quanto mais denso o meio físico, mais rápido o som se propaga. Por isso que o índio coloca a cabeça na terra para ouvir os cavalos do inimigo chegando, né? Da mesma maneira, o pensamento ele precisa do fluido cósmico universal para ser propagado. E vai depender, então, do teor desses pensamentos, da criação de nós, espíritos individuais, que pensamentos, sentimentos e vontade, através de virtudes, transmitem esse fluido individualizado, né? Que fruto do fluido cósmico universal em reparadores e calmantes, as paixões e os vícios degradam, podem ser excitantes, irritantes, adstringentes, tóxicos no passe. Você pode fazer um passe dispersivo ou um passe de doação concentrada. Então, o pensamento ele dá forma e a vontade e o sentimento dão direção e potência. E o Masaru Emoto, né, esse é um estudo que ficou bem conhecido, ele conseguiu fotografar com algumas técnicas microscópicas a arquitetura das moléculas da água de acordo com a vibração ambiente, né? Então, o som de música clássica, da palavra amor, da Madre Teresa, e também coisas negativas, que isso faz uma arquitetura que perde essa beleza e fica com formas destrutivas, né? E só que isso ele permanece assim por curto período de tempo, não é uma coisa que fica para sempre, né? É curto esse período, mas mostra o quanto que a água, né? Ela no nossa dimensão tridimensional, aquilo que consegue materializar essas vibrações, né, de acordo com nossa intenção das palavras e dos sentimentos, da harmonia musical, de maneira bem didática. E aí, o irmão Clarindo, que é aquele que é mais primitivo, né, que é da terra, dos cuidados com animais e tudo mais, ele entra em copioso pranto, voltando aqui para a descrição de André Luiz, ao falar da morte da cunhada, né? E Silas, ele finge que não sabe de nada, né? E ouve por mais de 1 hora essa confissão do Clarindo, de uma maneira bastante fraterna, né? E caridosa, porque os irmãos precisavam botar aquilo para fora e sentir que eram acolhidos por eles, né? E aí depois que o Clarindo e o Leonel eles dão tem esse efeito catártico, né? Aí a Alzira chega, né? E com uma roupagem cintilante, ela estende de maneira muito nobre e bonita as mãos e oferta a eles o colo maternal resplandente de amor, né? E Leonel e Clarindo, como se tivessem sido feridos de morte, eles caem ajoelhados, genuflexos, esmagados de medo e de júbilo perante ela, né? Lembrando que eles assassinaram ela através da obsessão. E aí, Alzira, de uma maneira de extrema humildade, de amor, ela diz que é ela que deveria ajoelhar a eles e implora a elas o perdão.
né? E diz que o crime do esposo, do Antônio Olimpo, ela assume como crime dela mesma, tamanha a envergadura moral, espiritual dela, né? E que ela empatiza com eles, dizendo que eles foram roubados, espoliados dos sonhos de juventude deles, e pede perdão a eles. Ela, que havia sido assassinada, pede perdão, dizendo que quer reconstruir a eles o sítio, e pede permissão para que ela possa se sentir honrada ao ser mãe deles numa nova experiência reencarnatória, para restaurar a eles a esperança. Ela oferece a eles o coração dela, rogando ao Senhor Deus a bênção de poder agasalhar os próprios assassinos, e no próprio seio. Ela não usa essa palavra assassinos, claro, mas a gente olhando de fora, a gente consegue entender a envergadura moral dessa mulher ao fazer isso, né? E diz que vai criar eles com o hálito dos próprios beijos e com o orvalho das próprias lágrimas. E quando ela faz isso, né, do tórax dela saem chispas flamejantes de ondas de safirino esplendor, né? A gente já vislumbra quanto bonito que deve ter sido essa cena. E André Luiz escreve que ela demonstra, né, a grandeza íntima dela ao fazer isso, né? E aí, como duas crianças, Leonel e Clarindo levantam-se e vão atrás delas, soluçando de chorar e emocionados. Então, para finalizar, dentro do perispírito, uma parte deles é o corpo causal, que é onde a gente tem as memórias dos nossos pensamentos, emoções, escolhas, comportamentos, vícios. Fica tudo nessa conta do destino, né? E há uma túnica suja, que são as ações negativas, ou ela pode ser resplandente, né? Então, naquela passagem de Cristo que ele diz que para entrar no reino espiritual tem que ter a túnica específica, como se fosse um convite para entrar no casamento, né? A gente entende dentro da Associação Médico Espírita que é esse corpo causal, onde ficam gravados as nossas escolhas, as nossas experiências, né? E a gente pode iluminar eles a partir dessas ações construtivas de amor e de sacrifício. Então, os nossos genes, eles são uma cópia carbonada desse corpo causal, que são as nossas predisposições ao adoecimento e também as nossas virtudes e as nossas habilidades. E através das nossas escolhas que nós vamos transformando esse corpo causal, e é por isso que nós temos que vamos trabalhar. Um grande abraço a todos e até a próxima.